Então, o que o diabetes pode causar nos nossos olhos? Então, a primeira alteração que o diabetes causa nos olhos são embaçamentos transitórios, né, que podem ocorrer conforme ocorre um aumento da glicemia ou uma hipoglicemia. Então, muitas vezes, esse é o primeiro sinal da presença do diabetes. Então, o paciente às vezes nos procura com embaçamento da visão. A gente verifica o grau desse paciente e a gente percebe que teve um aumento, uma diminuição do grau. E aí a gente percebe que esse paciente está com a glicemia descontrolada, o diabetes descompensado. E muitas vezes a gente acaba não prescrevendo óculos porque sabe que esse grau ele deve melhorar após um melhor controle do diabetes. Mas em alguns casos a gente prescreve porque acaba sendo até incapacitante, né? Um grau tão forte que não está corrigido, acaba impossibilitando essa pessoa de trabalhar, de exercer suas atividades. Essa alteração de grau ocorre porque a glicose acaba se difundindo para as estruturas dos olhos, né? Para o cristalino, para o vítreo, e acaba alterando o grau do paciente. A segunda alteração importante que o diabetes pode causar nos nossos olhos é o aparecimento de uma catarata mais precoce. Então, o indivíduo diabético ele tem mais risco de desenvolver a catarata e acaba acontecendo em idades mais precoces. O tipo de catarata que esses pacientes acabam desenvolvendo é uma catarata que a gente chama de subcapsular posterior. Então é na parte de trás do cristalino. Se nós pegarmos o olho humano, né, então essa lente interna é o cristalino, e esse tipo de catarata ocorre bem na parte de trás aqui, que a gente chama de cápsula posterior ou a catarata subcapsular posterior. Agora, o terceiro ponto importante aí, que é o mais grave, né, é importante vocês saberem que o diabetes ele causa uma microangiopatia, né? Então, do grego, né, micro significa pequeno, angio, vaso, e patos, né, doença. Então, é uma doença dos pequenos vasos. Então, o diabetes, né, por longos anos, mesmo que bem controlado, ele vai causar uma doença na microcirculação, nos pequenos vasos de todo o organismo. O diabetes acaba afetando alguns órgãos-alvo, né? Então, os principais órgãos afetados pelo diabetes são o cérebro, o coração, os rins e os olhos, né? E desses órgãos todos, né, o único órgão onde a gente consegue ter uma observação direta da microcirculação são os olhos. Então, quando a gente examina a parte de trás aqui do olho, a gente consegue observar esses vasos aqui. Então, a artéria central da retina, a veia central da retina e as suas ramificações, né? E essa é a microcirculação dos olhos. Os outros órgãos, para você estudar isso, você precisa de uma tomografia do coração, né? Exames com contraste, você não consegue observar diretamente. Então, no indivíduo diabético, é muito importante realizar um acompanhamento oftalmológico, né? Uma consulta uma vez por ano, desde o diagnóstico do diabetes. A gente nota que ainda muitas pessoas acabam ficando cegas, milhões de pessoas aí ao redor do mundo, e a gente percebe que, infelizmente, isso acaba acontecendo quando o paciente nos procura já numa fase muito tardia da doença. O que é super importante vocês saberem é que, no começo, essas alterações da retina elas são assintomáticas e ela pode ir progredindo sem a pessoa perceber. Se a pessoa apenas nos procura no momento de uma baixa de visão, né, muitas vezes o tratamento ele pode ser bem mais complexo e, em alguns casos, infelizmente, até irreversível, né? O quadro passa a ser até irreversível.